Salve aquaristas, como é que vocês estão, galera? Aqui Renato Ribeiro, canal Delta Aquarismo. A gente vai falar hoje sobre a Coridora natereri, uma das coridoras mais comuns e mais fáceis de se encontrar no hobby. Com certeza é um peixinho muito popular e vale a pena ver o vídeo que a gente trouxe bastante informação. Galera, tem um agradecimento a fazer para vocês que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos. A gente está com quase 1.600 inscritos em menos de um ano de canal. Cara, um agradecimento de coração para vocês. Se você não conhece nosso conteúdo, a gente traz semanalmente vídeos. Aqui essa semana, por exemplo, a gente vai trazer 3 vídeos ao total. Então assim, curta nosso conteúdo, compartilhe. Se você gosta, se você gostar, não deixe de curtir. Quer ver um peixe diferente na nossa série Fauna? Deixa lá embaixo nos comentários que a gente vai procurar atender a todos. Galera, eu vou soltar a vinheta na volta, vocês já ficam com o vídeo, beleza? Galera, um pouquinho das fotinhas delas aí. Antes de iniciar o vídeo, agradecer ao Marcos Wendel lá de Sergipe, que foi quem deu a sugestão. Ele sempre tá aqui, tá sempre participando, muito obrigado. O nome dela, científica Coridora natereri, como eu já mostrei pra vocês, conhecida também como Coridora azul. Ela tem essa listra longitudinal que parece meio verde, às vezes meio azul, dependendo do ângulo. Cara, um peixinho muito legal. A família é Calictidae, vou deixar aqui, ou Calictídeos, né, que se usa mais comumente em português. Eu tô mostrando esse vídeo aí, pra vocês verem, ó, não tem coridora nenhuma. Enquanto eu for falando pra vocês, vocês vão ver que eu tô alimentando os peixes maiores. E essa imagem também dá pra mostrar como ela tem um senso olfativo apurado, ou seja, elas estão todas descansando ali à sombra, embaixo do tronco. Ali tem uma Coridora Schwartz no meio, tem um pato delas também. E você vai ver que aos pouquinhos elas vão aparecendo aqui. Ou seja, ela sente o cheiro da ração, o cheiro do alimento com muita facilidade graças aos barbilhões, né, que ela tem ali próximo à face. A sua distribuição é na América do Sul, na verdade no Brasil, ela só ocorre no Brasil. Ocorre em alguns estados, um estado do sul, que é o Paraná, mas ocorre também no Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. E o tamanho máximo que esse indivíduo pode chegar é 6 centímetros. Eu imagino que daqui a um tempo essas minhas vão crescer um pouco mais, elas são menores que as Coridoras Schwartz, que eu também tenho nesse aquário. E eu vejo o mais comum mesmo 5 centímetros, mas entre 4 e 6, sendo que 6 é o tamanho máximo. Talvez ela não atinja 6 centímetros no aquário, ou demore muitos anos para ela atingir esse tamanho. A expectativa de vida desse peixe é bem legal, são 10 anos, são peixes muito resistentes. Olha aí, ó, como eu falei para vocês, começaram a aparecer, vieram aqui atrás de comida, ó. Elas têm um senso olfativo muito legal, que é uma característica geral das coridoras, mas isso eu acho muito, muito bacana. Eu nem joguei alimento para elas aí, joguei principalmente para os peixes maiores. Vamos falar dos parâmetros. O pH, para você manter esse tipo de coridora, uma coisa que eu não expliquei também, elas ocorrem em regiões costeiras, ou seja, próximo ao mar ali. Então, em rios próximo ao mar, nos estados que eu citei, vão ocorrer esse tipo de coridora. Coridora natereri. O pH ideal para você manter esse tipo de coridora é entre 6 e 7,6, que é uma faixa bem legal, bem ampla, vai ali do ácido até bem alcalino, né? Porque, poxa, 7,6 já é um pH bem alto, provavelmente por interferência justamente da água do mar. Essas regiões mais costeiras, às vezes, quando tem uma alta da água do mar, elas ficam com um pH mais elevado. Eu acredito que isso influencie nessa grande variabilidade de pH dela, o que é muito legal, vai ser um peixe muito resistente. E na temperatura também é um peixinho super resistente. A temperatura ideal para elas vai de 18 a 26 graus. Assim, a 18 graus a gente sabe que é muito difícil manter, mas a 26 graus, cara, é uma temperatura muito boa. Vai te dar bastante opções, 24 graus talvez ali, se seu aquário permite. Então assim, temperatura também, outra faixa muito ampla que esse peixe tolera. O comportamento desse peixe acho que é a parte mais legal. É um peixe extremamente pacífico, elas são gregárias, estão sempre juntas. Elas chegam a ser peixes inofensivos, elas não conseguem morder outro peixe, judiar de outro peixe, a não ser que o peixe tente comê-la. Ela tem ali 2 raios nas nadadeiras peitorais, né?
que servem como proteção também, para um ataque, alguma coisa. Ela eriça, ela deixa ele bem apontado para fora quando se sente ameaçada. E aquilo ali pode até espetar seu dedo. Então você vai transportar a coridora, você vai pegar uma coridora na loja, muito, mas muito cuidado mesmo. Peça pro lojista, se puder, colocar 2 saquinhos, porque pode acabar furando um saquinho e você vai ter problemas aí para levar ela até em casa. Pode se tornar uma situação bem chata e assim, muito cuidado ao carregar também para não furar sua mão. Esse tipo de peixe, cara, você tem que manter em cardume. Eu tenho aí 10 na Terere e eu tenho 4 Schwartz, mas a gente vê claramente que são cardumes diferentes. Quando eu consigo avistá-las nadando juntinhas, a gente vê que as Schwartz até ficam ali próximas, mas não é o mesmo cardume. Às vezes até descansam juntas, mas às vezes estão separadas também. Já as Natereres estão sempre juntas, a não ser nessa hora da alimentação. Olha aí a situação que eu expliquei. Elas estão descansando ali numa área sombreada. Elas adoram a área mais sombreada. Elas ficam de dia muito tempo descansando. Foi uma coisa que eu percebi aqui, que quanto maior e quanto mais velha, mais inativas elas vão ficando durante o dia e mais ativas durante a noite ou apenas na hora da alimentação. Quando novinhas assim igual as minhas, super agitadas, na hora da alimentação elas vão se separar e é cada um por si, cada um vai procurar seu alimento sozinho, mas elas chegam a nadar em cardume, que é uma coisa muito legal. Tá aí a minha Polly aí roubando a cena. Muita gente fala, não mantenha Polypterus com coridora, mas ainda não tem condição nenhuma de comer uma coridora dessa. Inclusive essa Polly deve ir embora em breve. Devido aos seus barbilhões, né, esses bigodes, sei lá como é que chamam isso, esse tipo de peixe a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher o ambiente. Tem que ser exatamente igual ao ambiente que ela tem na natureza. Se for escolher uma areia fina, não escolha areia pontiaguda, evite basalto, areia de filtro de piscina, daquelas que sejam mais grossas e que tenham pontas mais afiadas, digamos assim, porque, cara, para elas enterrarem a cara dela dentro do substrato, o barbilhão dela é muito fininho, ele tende a se machucar. Eu já vi coridora com mofo, né, fungo nos barbilhões, que logo em seguida morreu por conta de areia. Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas eu tenho coridora há 10 anos no basalto e por aqui deu certo. Mas se puder evitar, é só uma dica, evite. Se você não concorda, tudo bem também. Sobre o seu ambiente, como eu disse, regiões costeiras, onde tem muita areia, o senso olfativo dela é tão forte que ela consegue encontrar alimento mesmo que esteja enterrado na areia. Ou seja, ela vai conseguir encontrar o alimento dela de alguma forma ali. Elas enterram a carinha mesmo delas na areia. É bem legal de se ver. São peixes respiradores de ar facultativos. Elas não têm labirinto, trata-se de uma adaptação no intestino para que consiga respirar o ar atmosférico. Por isso, às vezes, sobem para abocanhar uma porção de ar. Na verdade, pode sobreviver em águas até com baixos níveis de oxigênio diluído. Isso torna resistente à intoxicação por amônia, ou seja, ele é um peixe mais resistente à amônia. O que não significa que a gente pode descuidar. Não descuide do ambiente que você oferece para o seu peixe. Ofereça um excelente ambiente, onde a água esteja no mais alto padrão, o melhor que você puder oferecer. Apesar de uma olhada visual mais próxima ali, a gente achar que esse peixe tem escama, eu já cometi esse erro, eu achava que eles eram de escama, principalmente a coridora Schwartz. Elas são peixes considerados peixes de couro, ou seja, ela suporta muito pouco ou quase nada de sal na água. Então evite tratamento com sal se você tem coridoras, e sempre que você comprar uma medicação para tratar no aquário principal, alguma coisa nesse sentido, observe se essa medicação é indicada também para peixes de couro, porque elas sim são peixes muito sensíveis a sal, a alguns medicamentos. Uma curiosidade muito legal é que elas dão a impressão de estar piscando os olhos em alguns momentos. Não é bem piscar os olhos, mas é muito legal de se ver. A gente que é aquarista, que fica ali na frente do aquário, acaba observando isso. É um momento bem legal de se ver. Olha aí, elas mais em destaque aí, bem bonitinhas. O cardume nadando junto dessas coridoras fica bem legal mesmo. A reprodução dessa coridora às vezes acontece até por acidente dentro de aquário. É todo um ritual, é difícil de descrever. Mas o macho fertiliza os ovos em algum momento ali e ela vai depositar os ovos adesivos em alguma superfície plana, como folhas, nos vidros, algum tronco. Não ocorre nenhum tipo de cuidado parental. Esses ovos, eles ficam 4 a 5 dias por ali até os alevinos conseguirem nadar livremente, se soltar do saco vitelino, toda aquela história, né? Então, assim, são alevinos um pouquinho sensíveis,
A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer manter uma reprodução e dificilmente você vai conseguir com um aquário super lotado, aquário com muito peixe, até porque as próprias coridoras podem vir a comer os filhotinhos dela, elas não têm muita compaixão por eles. O dimorfismo sexual delas, as fêmeas são maiores, mais corpulentas. Olhando de cima para baixo, né, quando a gente está olhando lá por cima do aquário, a gente observa que o ventre da fêmea é bem maior. Não está descrito em lugar nenhum, isso foi uma coisa que eu observei aqui nessa coridora em específico. Os machos, além de menores, eles têm cores mais escurecidas, pelo menos aqui no meu aquário. Então, assim, a gente notou essa diferença aqui, mas pode ser que isso não ocorra no seu aquário, pode ser que seja diferente na sua experiência aí, mas por aqui, isso aqui serve como mais um bom indicativo mesmo. Deixei para falar da alimentação agora no final, porque a gente tem que tratar essa questão com muito cuidado. As coridoras precisam de alimentos que afundem, elas vão se alimentar muito melhor no fundo. E talvez você tenha dificuldades em alimentá-la quando o aquário está muito cheio, vai ter muito peixe querendo disputar o alimento, e ela talvez nem consiga disputar com outros peixes. Então, dê alimento específico para a coridora. Eu vejo uma dificuldade hoje no mercado que a gente não tem rações específicas para a coridora, rações que sejam pequenas e afundem. Só aqueles bottoms, que aquilo ali para mim suja demais a água, ele hidrata demais, então para mim, a partir do momento que ele cai na água, fica um tempo ali, começa a perder vitaminas, a gente pode até observar que a maioria dos peixes perdem interesse com aquilo no fundo da água. Elas são onívoras, se alimentam de tudo, matéria vegetal, uma série de coisas, e elas vão dar preferência sempre para o que está mais ao fundo do aquário. Uma dica importante, alimente à noite. À noite é o melhor horário para você alimentá-las, porque elas não ficam dormindo totalmente assim que elas sentiram o cheiro do alimento. Elas vão ali atrás do alimento. E se você comprou coridora, não tem uma ração específica, uma ração que atenda muito bem, uma coisa que você pode fazer é fazer o esqueminha da seringa. Eu ia gravar para vocês, mas eu não consegui encontrar uma seringa por aqui. Mas é uma coisa simples, no YouTube você encontra alguma coisa sobre isso. Tem algumas questões sobre as coridoras, mantenha sempre em cardume, não compre uma, duas coridoras, no mínimo aí compre 5, 6, se você puder ter 10, tenha no mínimo 10, eu acho que quanto maior o cardume, melhor elas vão se sentir, e compre da mesma. Beleza, você pode ter 10 tipos de coridora, mas cada um vai ter seu cardume ali separadinho. Tem coridoras que são muito parecidas e elas podem até andar juntas ali, pode até nadar juntas, nadar em cardume juntas. Mas às vezes a situação não é essa, às vezes só por elas serem mais parecidas ali, ter os mesmos hábitos, elas vão ficar juntas dentro do aquário e, cara, um cardumezinho, esse tipo de peixe vai se sentir muito melhor, você vai estar oferecendo um melhor ambiente para elas. Agora, uma questão polêmica, as pessoas tratam elas como peixes limpadores, como eu falei, tem a necessidade de uma ração específica, uma ração que afunde, uma ração ideal para elas ali. Quando a gente fala em peixe limpador, as pessoas pensam assim, um peixe que vai comer cocô. Eu, particularmente, considero ela, sim, um peixe muito eficiente para ajudar a limpar. Ela não vai comer cocô, ela vai comer o resto da ração que vai cair ali dos peixes maiores, com certeza, porque sempre sobra um farelinho, alguma coisa assim, então elas são tipo um aspiradorzinho de pó, né? Quando você olha elas passando, ó. Elas vão limpar ali a superfície, e o que mais interessante, esse movimento do rabo delas ali, sacudindo de um lado para o outro, ajuda demais as fezes, as sujeiras a subirem para o filtro. Nesse caso, em algum momento você vai até ver um pouquinho de sujeira onde elas estão e tal, mas foi uma questão de regulação do filtro aqui. Normalmente meu aquário não mantém sujeira. Mas o mais interessante é que onde tem sujeira elas ficam mais ativas ali, sacudindo de um lado para o outro, e você sempre vai notar que essa sujeira vai acabar subindo com uma facilidade muito maior. Pessoal, esse é um peixe que eu super indico para qualquer um. Um peixe muito legal, muito resistente, muito forte. Se você está iniciando, é uma ótima opção de peixe. Galera, vou deixar na descrição um vídeo delas em ambiente natural, várias, na verdade, Coridora Schwartz, para vocês verem como elas vivem em cardumes gigantes. Como fonte usamos Aquarismo Paulista. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um abraço a todos e valeu!